Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Chegou um momento aqui para eu dar a vocês uma cartela inteira de Red Pill. Eu achei um site, o nome já é bem sugestivo, se chama clubedemulher.com.br e a matéria é execrável. Mostra bastante como esses grupos femininos se organizam, pensam e raciocinam, qual é o norte moral que eles têm, ou melhor, a ausência deles. E depois desse site eu vou colocar alguns prints na tela que eu consegui no grupo Gênio Indelicado e o grupo das Palitas, que é um grupo bem expressivo no Facebook, composto inteiramente de mulheres. E lá vemos as coisas mais absurdas que um homem pode imaginar. Então a gente vê aí que a bucetocracia atingiu níveis alarmantes, que as mulheres já nem escondem mais seus comportamentos criminosos, seu comportamento manipulador. E se algum homem se opuser a ser extorquido da maneira mais baixa possível, ele ainda é taxado de fracassado, como veremos a seguir. Então vamos lá. A matéria em questão se chama Como se vingar de um ex-namorado, e é aqui um manual grotesco e infantil de como uma mulher que se sentiu menosprezada vai fazer a sua vida girar em torno de vingança, em vez de esquecer o problema. Tem que destruir o cara por algo que aconteceu muitas vezes apenas na cabeça dela. Então veja bem. Assim que o relacionamento termina, a mulher ficará mergulhada na tristeza antes que um sentimento de raiva surja. Passada tal fase, ela pode querer se vingar ou dar o troco no ex. Então Nietzsche já falava que a mulher é extremamente vingativa, todo mundo sabe disso. E essas vinganças estimuladas na internet, estimulada pelo movimento feminista e por esse bando de vadia aí dos grupos de palitas e Gênio Indelicada, a gente sabe muito bem como que termina, né? Com crianças perdendo os pais, com homens encarcerados por falsas acusações de estupro de vulnerável, gerando um ônus absurdo para o Estado, que geralmente quem paga é você. Mesmo se você se abstiver de relação, uma mulher que desgraça a vida de um cara e coloca ele na cadeia, você é obrigado a financiar a estadia do cara ali dentro, que custa nada mais, nada menos que R$ 1.200 mensais. Esse é um outro conselho aqui realmente grotesco. Fala o seguinte: para que o ex sinta um ciúminho, saia com amigos também. Seja social, vá para festas, chame amigas para fazer uma sessão de cinema. Envie mensagens e chame todas para conversarem na internet. Enfim, viva a vida como se nunca tivesse o conhecido, como se tivesse esquecido o rosto dele. E esse conselho aqui é um animalesco e eu vou te falar o porquê. Quando duas pessoas que um dia tiveram um sentimento umas pelas outras terminam, o que é uma atitude correta a se fazer, pelo menos de quem tem uma moral um pouco mais ilibada, é saber que, embora não haja mais amor naquela relação, existe uma relação de respeito, principalmente em relação a tudo que as pessoas tiveram no passado. Então a gente vê frequentemente homens bem chateados, muitos me procuram para reclamar a respeito das atitudes das ex-esposas. Algumas terminam casamentos de 5, 6, 7 anos e na semana seguinte já está trepando com geral. Então a gente sabe que existe sim uma falta de caráter nessas mulheres, mas o problema principal é a cultura feminista de empoderamento, entre aspas, que é uma cultura de desrespeito, uma cultura de vingança, que transformou a mulher em um ser extremamente desprezível. E esse site não me deixa mentir. Mais uma coisa ridícula: faça postagens em redes sociais que o irritem. Se você ainda tiver o ex-namorado como amigo no Facebook ou qualquer outra rede social, faça postagens que remetam aos apelidos que ele usava ao falar com você. Ao postar uma foto após fazer as unhas, por exemplo, diga: a princesinha acabou de pintar a unha de vermelho. Se ele a chamava de princesinha, provavelmente ninguém vai entender além do seu ex-namorado, que poderá sentir uma pontinha de ciúme. Novamente, em vez da pessoa seguir a vida dela, ela fica de picuinha no Facebook. E quando os homens falam que as mulheres são intrigueiras, elas ficam chateadas e falam que são homens fracassados, que estão falando esse tipo de coisa por não conseguirem se relacionar com uma mulher. Mas o próprio site Clube de Mulher
incentiva que as mulheres façam esse tipo de coisa. Então tá aqui uma prova cabal e as mulheres vão começar a tentar arrumar todo tipo de subterfúgio para falar que não é bem assim, mas está aqui o clube de mulher ensinando mulheres a como serem canalhas depois que o relacionamento termina. Quem está familiarizado com o feminismo, a Ana Campagnolo tem desmascarado o feminismo no Congresso com muita frequência, levando inclusive livros, lendo citações, e a gente sabe que a esquerda, né, a Simone de Beauvoir, por exemplo, flertou com o movimento que queria legalizar a pedofilia, e ela inclusive aliciou várias pessoas, inclusive uma refugiada russa, fudeu com a vida da menina, né? Então existe sim uma cultura de estupro, mas não é a cultura de estupro do homem, porque nem na cadeia um homem aceita conviver com estupradores. Existe uma cultura de incesto, de imoralidade, de pedofilia feminina, que as pessoas se recusam em ver, se recusam a assumir a existência desse tipo de coisa, e essa parte aqui eu vou me controlar porque a vontade que eu tenho é correr para o banheiro, levantar a tampa da privada e soltar tudo que eu comi no almoço. Porque veja bem, se estiver com coragem e ainda for próximo dele, seduza o pai do ex, forçando-o a ver com mais frequência. A vantagem será sua. Outra forma de mexer com a cabeça do cara é forçá-lo a te chamar de mãe. Então olha que coisa abominável. Isso é um show de horror, né? Parece aqueles circos que a gente via em séries antigas em que havia todo tipo de aberração. É um freak show o comportamento da mulher. E quando eu posto aqui relatos de mulheres borderlines que transaram com o padrasto do cara, as mulheres falam que isso é caso raro, só que não é. Isso não é um caso raro de forma alguma. Elas seduzem sim o irmão do ex-namorado. Tá aqui uma frase espantosa sugerindo seduzir o pai da pessoa. Então isso é inominável, né? Não tem como descrever. E o site termina aqui com um livro para conquistar um homem, né? Então eu tenho pena desses homens que vão ser conquistados por uma mulher que usa um livro desses. Afinal de contas, a gente já viu que esse site é um site bem inescrupuloso, né? E antes que algumas mulheres digam que esse tipo de site não tem muita popularidade com mulheres, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no vídeo, um vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, da Maria Fernanda Amaral, se não me engano o nome é esse. É uma mulher desprezível, uma mulher assim, abominável, que fez uma coisa que eu achei um verdadeiro desrespeito com as vítimas. Homens e mulheres de mães narcisistas. Ela disse para a mulher sair fora de um homem que é controlado pela mãe e que não tem uma independência, que esses homens já têm uma esposa, que é a própria mãe. E realmente faz um certo sentido esses homens, assim como também mulheres, que têm um relacionamento extremamente turbulento com a própria mãe, podem exibir traços de codependência até se tornarem predadores. Até aí tudo bem. No entanto, ela ignora completamente a responsabilidade da mulher, no caso a mãe, porque esse é um abuso psicológico grave contra os próprios filhos, e a sociedade não gosta muito de falar do abuso materno. E a gente sabe que esses homens e mulheres são vítimas dessas famílias controladoras. Ninguém é obrigado a se relacionar com o indivíduo assim, mas o indivíduo não pode ser tratado como um ser monstruoso por ser vítima da própria mãe. E no final do vídeo, após exortar mulheres a largarem esses tipos de homem, ela termina com uma frase que é clássica de uma pessoa filha da mãe. Ela fala o seguinte: e quando terminar, antes de terminar, aproveita e mete um chifre nele. Eu não estou mentindo, eu vou deixar aqui o link abaixo e vocês podem inclusive olhar outros vídeos dela. É um canal popular com 40 milhões de visualizações e é na verdade uma misandria politicamente correta. Vamos agora explorar os prints que revelam com grande detalhe a natureza feminina. Eu postei recentemente aqui na comunidade, eu vou agora colocar em vídeo. A mulher diz o seguinte: meninas, tenho que contar uma coisa pra vocês. Sou casada há 13 anos e meu marido sempre pagou o aluguel. Hoje ele descobriu que a casa é minha. Então a gente tem aqui 860 reações, a maioria delas de risada. Eu fiz as contas e se for uma casa barata, em torno de R$500, 400, R$500, essa mulher roubou desse homem 60 mil. Então a gente fazendo uma analogia,
Se você, mulher, é assaltado por um pivete na rua e toma uma atitude mais truculenta, eu tenho certeza absoluta que os homens e mulheres vão falar: ele estava roubando, ele mereceu, ele é um ladrão. Agora, quando uma mulher que finge te amar rouba continuamente você por 13 anos e você faz alguma coisa, as pessoas vão falar: ah, não justifica. Não justifica sim, que isso é um ato abominável, pode acabar com a vida do indivíduo. Ele perdeu aqui 60 mil reais, e se ele perder a cabeça e fizer alguma coisa ao descobrir isso, ele não é monstro não. Monstro é essa canalha que roubou o dinheiro dele. Vamos parar de relativizar os crimes femininos. Uma mulher que comete um crime, se não paga pelo Estado, vai pagar de outra maneira. E depois as pessoas falarão que os homens são violentos. Será que os homens são violentos ou eles estão sendo levados ao limite por pessoas que, por quem eles fazem tudo, por quem eles pagam um aluguel, por quem eles dão a vida? Porque sabemos sim que existem homens que dão a vida para proteger as suas amadas. E é assim que retribuem. Então, um homem que ainda quer casar com uma mulher moderna, ele tem que ser, no mínimo, uma pessoa com um intelecto bem reduzido. E como se não bastasse, algumas mulheres aplaudiram, elas ovacionaram, na verdade, essa atitude extremamente repudiável e falaram o seguinte: vejam bem, essa mulher merece 2 troféus caso perca o primeiro. Devia ficar sabendo disso antes, agora já separei. Aí um rapaz aqui comentou: 2 troféus, um de vagabundo e outro de mau caráter. Né? Eu acho que ele pegou até leve, porque isso não é coisa de mau caráter e vagabundo, isso é uma atitude criminosa, e uma pessoa dessa devia ficar pelo menos uns 4 anos na cadeia para aprender a virar gente. Aí o que a mulher falou? Fudidos piram. Então vejam bem, as mulheres estão agora chegando nos canais MGTOWs para chamar os homens de fracassados. Só que a gente tem que ver que essa definição de fracassado é uma definição muito subjetiva, muito tênue. Fracassado geralmente é o homem que tem as conquistas da mulher média. Se o homem ganha pouco, se o homem mora na casa de outra pessoa e não consegue pagar boa parte das contas, ele é um fracassado. Só que esse comportamento é o comportamento da maioria das mulheres, que vivem de favor. As estatísticas mostram isso. Mesmo quando elas trabalham e ganham a mesma quantidade que o homem, caso os dois sejam assalariados, o homem trabalha 4 horas a mais por semana em serviços perigosos e paga 77% das despesas da casa. Então acho que as pessoas deviam rever o conceito de fracasso, que o homem, na verdade, fracassado, ele não é ele que construiu toda essa sociedade, e tem sido até paciente, aguentando parasitas dentro do próprio lar. Então, para você que está ouvindo aqui esse áudio, se você acredita que a sua esposa se encaixe nesse padrão, eu acho que você deveria sim ser um pouco mais homem e meter um pé na bunda dela ainda hoje, né? É o correto a se fazer. Vamos continuar vendo mais prints que mostram a falta de caráter da mulher moderna. Esse aqui tem relação com o vídeo que eu acabei de fazer, que eu contei as minhas experiências sobre o assédio. A gente vê uma mulher dizendo o seguinte: o bom de ser lésbica, você pega o metrô lotado e faz assédio nas mulheres. Eu encosto minha chana na bunda dela. Então a gente vê que aqui a mulher fazendo piada com o assédio. A gente vê um duplo padrão bem hipócrita, eu acho que eu usaria essa palavra, porque essa mesma mulher, essas lésbicas feministas, que pedem às vezes a prisão de um homem, o transformam em um monstro perante a sociedade porque assoviou para uma garota na rua, diz aqui com as palavras dela: encosto me achando na bunda dela. Então a mulher, ela acredita que ela está livre para fazer o que quiser, e isso é porque o homem permite. Quando nós homens vamos acordar e começar a tratar a mulher com igualdade e não com privilégios e relativizações? Porque a mulher não é tratada com igualdade. Tudo que ela faz é menos intimidador, é menos sério, é visto como engraçado, mesmo que seja algo atroz. Então, mais um. Alguma palita advogada para me tirar uma dúvida? Por exemplo, se eu juntar com uma pessoa por mais de 6 meses e separar, eu tenho direito nas coisas que ele tem? Então a gente vê aqui a intenção clara de tirar os bens de um homem. A gente vê que a intenção aqui é claramente o golpe, né? Temos aqui agora uma pessoa que está assumindo indiretamente quão possessiva ela é, e ela diz o seguinte: entrar no Facebook do esposo e excluir amizade de mulheres, certo ou errado? Então a mesma situação é frequentemente abordada pela mídia, em páginas feministas como
posse do homem com relação à mulher. O homem se acha o dono da mulher, quer controlar até quem a mulher tem em seu Facebook, mas a gente sabe na prática que mulheres que querem controlar o Facebook dos homens é algo muito mais comum. Vejo inclusive com frequência homens que já confessaram: eu dei a senha do meu Face para minha namorada, de tanto que ela me infernizava, eu não conseguia ter paz. Aí eu pergunto para esses homens: e você tem a senha dela? Aí eles dizem: não, ela não quis me dar. Então é esse o perfil das mulheres que a gente vê hoje em dia. Uma mulher que quer ter acesso total à vida privada do homem, mas continua mantendo a própria vida em segredo sob 7 chaves. Esse aqui chega a ser até ridículo, né? Eu nem consigo ter raiva de uma pessoa assim. É um ser inútil, né? Que não consegue caminhar com as próprias pernas. Uma pessoa que não tem nenhum senso de responsabilidade. E ela diz o seguinte: meninas, o marido de vocês também é assim? Chega o dia do pagamento da firma, chega em casa e não diz quanto recebeu. E não lhe dá um centavo só porque você trabalha. Ora essas. Acreditava que o feminismo lutava pela independência financeira da mulher. Por que razão, na prática, uma quantidade absurda de mulheres, que inclusive se consideram feministas, querem ter acesso ao salário do marido, mesmo quando elas têm o próprio salário? Seria isso um tipo de utilitarismo, um tipo de misandria? Ou será que a misandria realmente não existe, como tantas mulheres alegam? Agora aqui vemos a promiscuidade feminina no ápice. É o que causa uma sociedade que se desprende dos valores morais. Isso ocorre em grande parte devido à queda dos valores cristãos e à substituição pelo marxismo cultural e pelas ideologias feministas, que objetivavam a revolução sexual acima de tudo. Não era uma luta por direitos. O feminismo de segunda onda prioriza a revolução sexual da mulher e o resultado está claro nesses prints. Elas dizem o seguinte: porque às vezes dá vontade de trair, mesmo sem a pessoa merecer, hein? Amo ele muito, não gosto nem de imaginar ficar sem ele, mas não sei de onde que vem essa vontade de traí-lo, ele não merece. E a outra replica: eu também sinto muita vontade de transar com outros homens. Trabalho na saúde. Vocês não têm noção do que é não cair em tentação com os médicos que eu trabalho, cada um mais lindo que o outro, e comem a gente com o olho. Eu falo pro meu marido, ele ri, um cuck, né? Mas é só Deus na nossa vida para nos livrar desses homens gostosos. Então, pergunto a vocês: muitas mulheres dizem que tem havido uma falta de respeito para com elas, e eu pergunto honestamente: é possível respeitar pessoas que têm esse tipo de conduta exploratória, que visa apenas o financeiro, que rouba do próprio marido 60 mil reais, fingindo que eles têm que pagar aluguel, quando a mulher tem a casa própria, o que mostra que ela tem uma condição financeira melhor que a do homem? Isso é exploração, muitas vezes, de um homem pobre. Pergunto a vocês: é possível, de fato, ter respeito por pessoas que têm esse tipo de atitude? A única solução na sociedade moderna, até que nós homens, porque se depender das mulheres nada vai mudar, até que nós homens coloquemos pressão nos políticos e lutemos com unhas e dentes para colocar a sociedade, que inclusive foi construída por nós, nos eixos, não tem mais como considerar a possibilidade de ter um casamento com essas pessoas. É isso aí, grande abraço e até a próxima.